Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live em um outro momento. Seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar já a música aqui, baixar um pouquinho. Tá dando para me ouvir bem, Tati? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá joia, então. Pessoal, vamos lá, né? Bora começar. Então, seguinte, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz por toda essa sequência de lives que estão sendo feitas aqui, pelo feedback de vocês, as mensagens que estou recebendo pelo direct, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, enfim. E gostaria de agradecer imensamente por isso. E também tem mais uns recadinhos. Nós estaremos em breve começando com uma série de lives também pelo canal ao vivo, tá? Lives ao vivo também pelo canal do YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Então vamos começar. Eu acredito que eu não tenho ainda uma data certa, mas assim que tiver eu repasso aqui. Olá, seja muito bem-vindo. E assim que tiver ok, eu aviso, faço toda a postagem e aí vocês vão também começar a assistir lives ao vivo com a gente lá no YouTube, que lá nós temos mais tempo disponível, podemos ficar mais tempo conversando, né? E alguns convidados que já vieram aqui comigo vão poder estar também lá no YouTube para fazer a continuação, porque a live ficou tipo assim, o pessoal querendo mais e a gente teve que ter um tempo limitado, né, aqui no Instagram. Não esquecem de curtir, deixar like, ajuda muito a gente, comenta, compartilha para dar essa força para os nossos canais, tanto aqui no Instagram como no YouTube. E é isso, sem mais delongas, nosso convidado já chegou por aqui, bora lá, já vou chamá-lo. E aí a gente já começa o nosso bate-papo e façam perguntas, fiquem à vontade. Gostaria também de falar sobre a mentoria, tá? A mentoria Sementes de Luz. Quem tiver interesse, ainda tem vaga, tá? Porque eu tô, já tem algumas pessoas, então assim, eu tô tendo que cuidado para não colocar, porque eu quero dar o melhor de mim para você. Então é isso, tá? Entre em contato comigo pelo direct que a gente bate um papo, eu explico direitinho. O preço é super, super, super tranquilo, gente. Não é nada de... Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque às vezes quando a gente fala em mentoria e tudo, né, o pessoal já pensa em um valor exorbitante. Não é isso, a minha intenção não é essa, tá bom? Então vamos lá. Nosso convidado já chegou, vamos ver se ele... Deixa-me convidá-lo aqui, que fica mais fácil. Vamos lá, cadê o Rafa? Vamos falar sobre terceiro olho, chakra frontal. Vamos falar sobre o que é esse chakra frontal. Vamos lá, vamos descobrir. Rafa, pera aí. Cadê tu? Eu tenho que inverter. Peraí. Tranquilo. Aqui no Instagram a turma já sabe, o pessoal já sabe. É tudo tranquilão, não tem... O Instagram aqui é bem tranquilo quanto a isso. Seja muito bem-vindo. Tá dando para ouvir perfeitamente. Sim, tá dando para ver, para ouvir. Pessoal, gostaria de falar para vocês que hoje lá em São Paulo tá caindo assim um toró dos grandes, então a gente vai tentar fazer o máximo aqui de tempo que a gente conseguir ainda, que a internet permitir. Rafa, sem mais delongas, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, a casa é sua. Sim, tá dando para ver, para ouvir. Tá dando um pouquinho de eco. Pronto. Desculpa, galera, tô só acertando aqui. Tranquilo. Peraí. Tranquilo. Então, seja bem-vindo. Fala pra gente já. Vamos começar para não perder tempo. Fala pra gente quem é o Rafa, qual é o trabalho do Rafa, o que é que o Rafa anda
anda fazendo por aí, trabalhando, que tipo de trabalho é esse, o que é esse chakra frontal. Fala aí pra gente. O que é o chakra frontal? Primeiro, eu quero que você se apresenta, tá? Fala sobre você, pra gente te conhecer melhor e aí depois a gente entra no nosso tema. Tá bom. Meu nome é Rafael Ramos. Meu trabalho aqui nos podcasts, nas lives, é falar de energias, terceiro olho. Posso falar também do mundo espiritual, aqui do chakra coronário. Primeiramente, queria agradecer a Dilma por toda a paciência que ela está tendo comigo. Tá? Imagina. E pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. E, bom, eu trabalho com coisas esotéricas, digamos assim, né? Esoterismo, astrologia, tarô, mas o trabalho que eu faço sobre energias é gratuito. Então, eu nem considero um trabalho, eu considero mais uma missão, digamos assim. Ok. E aí, depois, gente, no finalzinho a gente coloca aqui os contatos do Rafa, fala pra gente os contatos, como é que a gente pode fazer para encontrá-lo. Rafa, vamos entrar já no nosso tema, que eu sei que o pessoal tá doidinho aqui para saber. Começa a falar pra gente quando é que começou tudo isso, qual foi o momento da tua vida que deu esse start, que você deu, opa, tem algo a mais. Fala pra gente um pouquinho. Então, tudo começou quando eu era adolescente, né? Quer dizer, tudo começou quando eu era criança e eu tinha algumas visões breves, tanto do mundo espiritual quanto do mundo energético. Então, eu tinha essas visõezinhas que eu chamo de vislumbres. A gente tem essas visões, só que são rápidas, a gente não entende, a gente é criança, a gente fica na dúvida, será que eu vi aquilo, será que eu não vi? É tudo muito ainda assim por descobrir, sabe? Você fica tendo umas visõezinhas. E aí na adolescência eu comecei a querer entender o que estava por trás das coisas, o que estava por trás das drogas, do cigarro, do mundo das bebidas, da maconha. Eu queria entender isso na adolescência, lá com 12, 13, 14, 15, 16 anos. E no meio disso, que eu estava começando até a deixar de fumar, estava deixando de beber, estava deixando de fumar maconha, isso tudo ali com uns 14, 15 anos. Eu estava já percebendo que tudo isso eram ilusões, aí eu tive uma experiência que abriu de vez o meu terceiro olho, né, que eu posso contar aqui resumidamente qualquer coisa. Tá bom, fica à vontade para falar o que você quiser, aqui a casa é sua. Tá. Fica à vontade. Então, o que acontece? Porque, assim, todo mundo acha que abrir terceiro olho é ver o mundo espiritual, né? Eu vi o espírito, abri o terceiro olho. Pode ser chamado de terceiro olho? Pode, até pode. Todas essas visões, né? Mas eu considero o terceiro olho a parte de aura e energias, e aqui o coronário, a parte espiritual, a clarividência, uma fase diferente da clarividência, tá? Então, eu chamo de clarividência do coronário, e aqui clarividência do frontal para ver energias, coronário espíritos, mundo espiritual, e aqui, e o que acontece? Eu tive uma experiência, assim, eu já tinha, como eu falei agora há pouco, visto algumas coisinhas, já tinha visto um campo de energia de uma pessoa, só que você vê brevemente, eu nem sabia o que era campo de energia, então você vê aquilo, você não entende direito, aquilo dura poucos segundos. Eu já tinha visto uma energia vermelha de uma garota, rapidamente, bati o olho, vi uma energia vermelha e a visão sumiu. Eu fiquei, será que eu vi isso? O que foi isso? Eu também. Já tive visão do corpo espiritual da pessoa, quando eu vi um amigo meu indo embora, aí eu olhei para trás e vi ele só em corpo espiritual mesmo, que é a versão dele, mas em luz. Né? Enfim, dá para ver o corpo espiritual, dá para ver a energia do corpo espiritual, dá para ver várias coisas. Enfim, então eu já tinha tido essas experiências, mas assim, eu era criança, era tudo rápido, eu não entendia direito o que eu estava vendo. Isso eu tinha visto, será que eu vi aquilo? Sabe? Hoje em dia eu sei, né, o que é e o que eu estava vendo.
E aí o que acontece? Eu fui para a praia e acabou que um pássaro, né? Eu falo que é um papagaio porque para mim era um papagaio, mas eu não sou especialista em papagaios, então, mas para mim era o que era, né? Era um pássaro azul, parecido com um papagaio, eu falo que é um papagaio, e quando ele olhou para mim, eu estava com uma garota, quando ele olhou para mim, ele estava numa janela, a gente foi ver ele lá, ele adentrou, assim, ele olhou e furou. É como se o olhar dele, assim, entrasse aqui dentro de mim, assim, rasgasse, assim, sabe? Foi uma coisa tão forte, tão poderosa, assim, e que a gente ficou até em choque. Ele fez isso em mim e na garota. E aí, quando ele olhou pra gente, e o olhar dele furou, entrou na gente, ele passou a informação que ele estava com raiva de estar preso. Ele estava na gaiola, ali numa janela, sim, e ele estava também achando a gente dois idiotas ali, tipo, eu tô com raiva de estar preso, tipo, o que vocês estão nos olhando? O que você está olhando pra gente? Então, e aí assim, desse dia em diante, eu comecei a ver o duplo etérico. O duplo etérico eu também via quando era criança. O duplo etérico nem precisa abrir terceiro olho para ver, tá? Que é a energia do corpo físico aqui. Tem até exercícios, né, de clarividência que a gente pode fazer. Eu fazia muito com minha irmã, para conseguir ver. Era bem interessante. Para ver o que? O duplo etérico? Sim, tem uns exercícios que eu aprendi na época da Conscienciologia. Nós fazíamos os laboratórios e aí eram ensinados alguns exercícios, algumas práticas. Eu tenho até um livro sobre, que é bem interessante para quem tiver interesse, que é esse aqui, ó. Mas para ver aura ou para ver duplo etérico? Para ver, na verdade, a clarividência ela vai te dar uma... Você consegue abrir para ver tudo, tá? Vai depender muito do teu grau de parapsiquismo. Mas, e assim, em alguns... Mas continua, prossiga. Acho que você vai mostrar o livro agora, eu tô com um delayzinho. Não, eu já mostrei. Sim. É bem legal. Não, mas eu tô vendo só agora, que eu tô com um delayzinho aqui. Tá. Na verdade, eu tô com vários delays aqui, peraí. Então, continua. Aí você sentiu que o pássaro estava chateado. Não senti. Ele furou a minha consciência e ele passou a informação de que ele estava com ódio de estar preso. Não é sentir. Foi realmente, ele olhou pra gente e adentrou, ele furou. Literalmente. Eu sei que algumas coisas eu tenho que explicar com mais detalhezinho, assim, porque dá a impressão que foi uma impressão, ou foi algo que eu senti. Claro que eu senti, mas é porque ele realmente, quando ele olhou pra gente, ele adentrou, ele rasgou. A sensação foi que alguém deu um murro na região aqui, Sim. E aí a gente entrou em choque. Eu, a menina, a gente ficou em choque. Eu tô super resumindo aqui. Mas aí, daí em diante, porque assim, o duplo etérico não precisa abrir terceiro olho para ver, tá? O duplo etérico é energia do corpo físico, tá? Então, é aquele que fica aqui mais ou menos, que a galera acha que é aura, né? Que a galera confunde com aura. Então, pode ficar meio esbranquiçado, meio amarelado. Prateadozinho também. Pode fazer algumas coisas assim. Normalmente, quando a pessoa está muito, muito fraca, assim, fisicamente, aí fica um branco mais acinzentado, meio fraquinho. Ou quando o cara está num palco falando, fica um amareladinho, mais forte, uma cor mais viva. Só que isso é o duplo etérico. Isso não precisa abrir terceiro olho para ver, tá? Eu entendi isso, porque o duplo etérico é uma coisa que eu sempre via. E não só eu, as criancinhas da minha escola, quando eu perguntava, vocês estão vendo isso? Todo mundo estava vendo. O duplo etérico é muito fácil de ver, só um pouquinho de concentração você já vê, e normalmente a galera confunde duplo etérico com aura, com energias. A aura, energias, aí você precisa abrir o frontal, o que eu chamo de terceiro olho, que é esse que abriu o frontal. No caso, o papagaio, eu já estava tendo umas visõezinhas, mas como toda criança, adolescente, eu já ia começar a perder aquilo. Eu já ia começar a sair dessas frequências e acabou. Só que o papagaio, parece que ele falou, não, você não vai fechar, não. Se você vai abrir com tudo. E aí ele abriu, e aí eu comecei a ver
as auras, que são as cores, que tem sentimento, tem textura, tem tamanho, tem movimento, tem cor, tem tudo. E comecei a ver campos de energia também, uma das coisas que eu mais ficava vendo, campos de energia. Mas, novamente, isso é totalmente diferente de ver duplo etérico, tá? Duplo etérico nem precisa abrir terceiro olho. Tanto porque eu entendi isso, tá? E tanto porque depois eu achei livros que falavam a mesma coisa. Não, duplo etérico não precisa abrir terceiro olho para ver. E a galera sempre vê essas coisas e acha que é energia, que está vendo energia. Rafa, só te cortando aqui, a Rafa fez uma pergunta, se podia fazer pergunta. Claro que sim, Rafa, fiquem à vontade para perguntar. Oi, Rafa. Aqui é tranquilo. Manda as perguntas que a gente vai fazendo aqui, na medida do possível. Rafa, então assim, em relação a essa questão de toda a gente está vendo muito aí na internet, o pessoal falando sobre, eu quero abrir o meu terceiro olho, vou lhe ensinar a abrir o terceiro olho, um monte de exercício. Eu ri só. Teve um dia desse que eu estava aqui no YouTube, quando eu olhei, estava lá um monte de vídeo, como abrir terceiro olho, abra o seu frontal, e não fala, abra o seu terceiro olho, e aí os exercícios e tudo mais. Quando você percebe, quando você entende isso, quando você percebe o quanto de responsabilidade se tem em relação a tudo isso, sabe? Porque a gente sabe o quanto é profundo. A gente fala aqui de uma forma mais leve e tudo, mas, gente, isso é algo que é profundo, não é? Claro que dá para levar com leveza, sim, mas a gente também tem que ter o cuidado para não entrar muito nessa, tipo, alguns termos, por exemplo, gratidão, namastê. Eu não aguento mais ninguém dando namastê, namastê, tá bom, entendeu? As pessoas nem sabem o que estão falando. Então, assim, qual a tua visão em relação a isso? A essa questão de você perceber todos esses campos, de você, o que é que isso traz para ti? Como na questão do autoconhecimento, em que é que isso te auxilia? Se tu puder falar para a gente, o que é que você pode recomendar para o pessoal? Muito boa essa pergunta, praticamente uma pergunta já introdutória para várias coisas, né? Daí em diante dá para falar de tanta coisa. Bom, bora lá. Você é muito inteligente, Gil, você tem uma percepção muito boa das coisas. Primeiramente, de cursos para abrir terceiro olho. Normalmente é uma galera que não tem o terceiro olho aberto, que cobra por cursos que, no geral, não vão dar certo, ninguém vai abrir nada, abrir terceiro olho, nada. Eu acho isso charlatanismo, mas eu entendo que as pessoas querem fazer isso para o bem, que elas têm uma boa intenção. Eu sei que elas não são pessoas más, que estão se aproveitando, mas isso acaba sendo desserviço. Tá? Eu acho que, para mim, é um desserviço. Curso para abrir terceiro olho de pessoas que não têm o terceiro olho aberto e que não vão fazer as pessoas abrir terceiro olho. Então, começa por aí. Segunda coisa, tem várias charlatanices por aí. Várias e várias e várias. Esses dias me passaram o negócio de tacar um líquido na testa, aí não sei o quê. Cara, tacar um líquido na testa é super perigoso. Pode cair para o olho, pode fazer alguma coisa, uma criança pode ouvir isso e pensar, eu vou abrir meu terceiro olho jogando a Coca-Cola aqui, e vai para o olho. É super perigoso, isso não abre terceiro olho, não abre nada. Outra coisa, muita gente fala assim, fica olhando para o sol, de olho fechado, e aí depois você vai conseguir fechar o olho e ver a sombra das coisas. Para que fechar o olho e ver sombra das coisas? Isso é ridículo. Isso é desserviço, isso não serve para nada. E aí eu entro na questão que você me perguntou. Sem falar que pode até queimar a córnea, se eu não me engano. Isso pode até acontecer de prejudicar a córnea. Olhar para o sol de olho fechado. Tá. Tem umas coisas assim. Tá. Tudo. Pode ser tudo de olho fechado, mas, cara, é umas besteiras, assim. É uma galera. E ainda a galera normalmente é uma galera que cobra essas coisas, cobra por esses serviços, cobra por falar essas besteiras. Eu sei que, de alguma forma, eles querem passar uma coisa boa, mas aí quando eu converso com essas pessoas, porque eu conheço, tá? Conheço algumas, tá? Quando eu converso com elas, elas não têm nada de terceiro olho aberto. Nada.
No máximo elas vê o duplo etérico e já acha que está vendo aura. Não está vendo nada. Nada, 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 nada. Bom, em relação ao que isso serve, no sentido que você falou para mim, né? O que isso traz para mim. Sim. Para mim, traz muita informação. Porque eu estou vendo duas dimensões. Entendimento ali da parte física da coisa, terrena. Estou tendo entendimento da dimensão energética. Aí eu tenho muita informação, mais do que a galera imagina, inclusive, tá? Porque eu consigo ver também emanação de chakra, eu consigo ver várias coisas que já dá informação da própria frequência da pessoa. Qual que é a frequência mais forte, qual a frequência está mais fraca. Mas eu já entro melhor nesse assunto. E o que acontece? Eu uso essas informações para os outros. Eu estou há 30 anos, quase 30 anos com o terceiro olho aberto, e tudo que eu faço é para os outros. Todas as informações que eu tenho é para ajudar os outros. Toda parte que eu tenho de conhecimento em tudo isso que eu aprendo, ou que eu vejo nas pessoas, é para ajudar elas. E eu faço esse trabalho há 15 anos, né, que eu faço o trabalho, que eu uso isso como um trabalho de cura, e eu nunca cobrei nem um centavo de ninguém, muito pelo contrário, toda vez que alguém vem aqui, eu gasto. Então, assim, é um trabalho totalmente voltado só para o auxílio ao próximo. É para isso que eu uso meu terceiro olho e todas as informações que eu recebo. E, assim, eu não sei se eu conseguiria me explicar, mesmo que eu faça 200 podcasts, porque, assim, é complicado explicar o nível de informação que você recebe vendo energias das pessoas. E não só vendo energia, porque eu também sou aberto no coronário. Então também tem a clarividência de ver o corpo espiritual das pessoas. Aqui eu abri com 16 anos e comecei a ver energias, o campo de energia das pessoas, etc. E aqui eu abri com 30 anos. Aí eu comecei a ver o corpo espiritual das pessoas e ter informações do mundo espiritual. Então, assim, mas todas as informações que eu tenho, eu uso para ajudar as pessoas. E entra muita cosmoética aí, né? Nessa questão, você tem que ter muito cuidado, né? É algo muito delicado, porque você, de qualquer maneira, você está entrando, né, no campo. É muito legal isso que você está falando. Mas se você for ver, todo mundo está entrando no campo das pessoas. A Não, única diferença é que eu estou vendo. Mas mas é isso que eu estou te falando. Porque, assim, existem determinadas informações que aí você vai ter que ter um senso crítico muito aguçado, você vai ter que ter uma percepção, uma para-percepção, uma percepção muito além do físico, para ter o cuidado com o que pode falar para aquela pessoa, qual a informação pode chegar até ela ou não. Então, isso exige um grau de discernimento muito grande. Sobre a informação que pode pegar da pessoa ou não, normalmente, assim, eu vejo o que eu já tenho que ver. Então, eu sempre recebo o que eu tenho que receber. Eu nunca vou ver além do que eu tenho que ver, entende? Isso já é natural. Eu não fico, agora eu vou ver o corpo espiritual dessa pessoa. Agora eu vou ver a emanação do corpo espiritual dessa pessoa. Agora eu vou ver o chakra da pessoa. Agora eu vou ver a emanação do chakra da pessoa, porque tem diferenças, tá? É até bom você falar isso, porque tem pessoas que acham que vão conseguir, né? Vai ser o tempo que ela quiser. Você tá na escolha, a escolha é sempre o principal. Então eu estou na escolha, hoje eu quero ficar aberto o máximo possível. Eu escolho isso e deixo rolar. Vou vivendo, vou fazendo as coisas, e as coisas vão acontecendo. De repente eu vejo uma criança rir, e aí eu já vejo todas as luzes sendo emanadas da risada dela, e pronto, já começa a ficar bem aberto. Aí eu vou abrindo. Aí eu vou, por exemplo, conversando. Só de conversar já me põe na frequência. Só de me conversar desses assuntos já me joga para a frequência. Jogando eu para a frequência, como eu sou aberto no terceiro olho, isso já começa a me abrir, eu já começo a ver. Mesma coisa de você ser uma pessoa amorosa, e você é uma pessoa amorosa, aí você tá com o namorado, você vai abrir mais ainda a frequência, entende? Sim. Então, o que você estiver fazendo vai te pôr na frequência. Como eu já sou aberto, qualquer coisa que me põe na frequência já faz eu começar a ver. Conecta automaticamente. Então, às vezes...
Exatamente. Então, assim, mas e por que eu entrei nisso aí também? Porque as pessoas acham que vão colocar uma pedra aqui e vai abrir o terceiro olho. Vão colocar um chá aqui, vai abrir o terceiro olho. A grande questão é o seguinte, pode até potencializar. Se você já é aberto e colocar uma pedra aqui, vai potencializar. Agora, uma pedra que não vai abrir seu terceiro olho. E vou te falar o porquê. Porque você tem que ter justamente isso que você falou. A profundidade, a percepção, a escolha e a consciência para você ver, não é nem pelo uso, tá? Mas para você ver por trás das ilusões. Porque, sabe aquela carta do tarô? Olha que legal, acho que eu nunca citei isso. Já tinha pensado isso aí, mas pensei em falar agora. Sabe a carta do tarô, a Torre? Uhum. Adoro. Eu sou fãzona dela. Dela, da morte. Eu gosto da carta Morte também, porque a carta Morte ela é uma carta de renascimento. Uhum. E a torre, Então, é perfeita. A torre é a torre. É uma carta muito boa. E a carta O Diabo, que é uma carta ruim. A carta Morte é uma carta muito boa, para você deixar o antigo e ir pro novo. Então, assim, tá me ouvindo, Dito? Tudo ok? Sim, tá perfeito. Pode falar. Só dar um beijinho agora que eu vi aqui, ó, pra Rá, pra Tati. Tem uma pergunta da Rá aqui, que depois que você terminar aí eu vou fazer a pergunta. Ju. Ó, e aí o que acontece? Desculpa, de onde eu tava? Na carta Torre. Sim, você tava falando da Torre. A carta Torre, ela tem um olho e tudo desmorona. Uhum. É mais ou menos isso. Você abre o terceiro olho, você tem um despertar, né? Você, na verdade, já está tendo um despertar, é por isso que abre o terceiro olho, já é uma coisa de dentro para fora, obviamente. Então, você já estava ali no despertar, o pássaro, ele foi só um gatilho para mim, tá? Abrir de vez. Mas eu já estava num período de analisar tudo, o que estava por trás de tudo, o que estava por trás das drogas, principalmente, o que estava por trás dos políticos, da indústria alimentícia. Saiu da ilusão, né? Eu já estava, assim, anos. Mas por que o que o McDonald's vende? O que eles põem na comida? Qual que é a indústria por trás disso? Eu com 15, 14 anos, eu ficava pensando isso o dia inteiro. E lendo, e procurava. Eu queria saber o que tinha dentro do cigarro. Eu queria pegar o cigarro, eu abria o cigarro, eu ficava analisando e cheirando, e estudava, eu tinha um monte de reportagem. E então isso, eu queria ir eu queria adentrar por trás das ilusões, através das ilusões. Eu queria saber o que tem por trás disso, quem que está vendendo, qual que é a indústria que vende o cigarro? O cigarro faz o que nas pessoas? Mata milhões? Como é a propaganda deles? Por que o governo deixa essa propaganda entrar no país? Então, isso é o que fez eu abrir o meu terceiro olho. Só que eu era assim, incessantemente com tudo. Até com pequenas coisas. Por que a gente toma banho quente se a água é fria? Você entende? Eu pensava em tudo, todos os detalhezinhos, eu ficava analisando por trás de tudo. Então, assim, a abertura é sempre de consciência. Então, quando você abre o terceiro olho, é que nem o olhozinho lá da torre, o mundo cai. E aí, eu já estava meio que parando de fumar cigarro, de beber bebida, e isso com 15, 16 anos, tá? Já estava parando, já estava vendo que era tudo uma ilusão, etc. Quando eu abri o terceiro olho, aí eu parei de vez, sem papo. Depois você começa a ver a energia do cigarro, a energia da bebida, a energia da maconha, a energia do sei o quê, você para totalmente, acabou, não tem mais papo. Você não só para, como você quer ajudar as pessoas que fumam, que bebem, etc. Você quer ajudar elas a se curar, essa é a palavra, né? E você quer lutar contra essas empresas. Só que essas empresas, elas não querem que pessoas falem delas, falem o que está por trás das energias disso, como é as energias disso. Então essas empresas, incluindo amigos e pessoas próximas, vão ficar lutando contra você o tempo inteiro, porque eles não querem que você passe essas informações. A mesma história, só para finalizar, da Matrix, o filme. As pessoas gostam tanto da Matrix
que elas até tentam te matar para proteger a Matrix. Uhum. E o principal, só para fechar essa parte aqui, é que assim, as pessoas acham que vai abrir terceiro olho e que é uma coisa mágica, é um dom, é não sei o que, nada. É um sentido comum, igual paladar, igual olfato, igual visão normal aqui. A única diferença é que aqui nesse planeta, que é todo cheio de ilusão, e é todo governado por seres trevosos, apesar de a maioria esmagadora aqui ser de luz, mas quem governa é a galera das trevas, eles não querem que ninguém abra terceiro olho. Porque se a galera abrir terceiro olho, não vai comer mais McDonald's. E aí acabou. Não vai fumar mais, não vai beber, não vai comer McDonald's. As trevas não querem isso. Então, quando você abre terceiro olho e começa a usar isso para despertar a galera para essas coisas, para essas ilusões negativas, você é atacado o tempo inteiro. Esse é até um... Pode falar. Não, ele pode mandar. Não, esse ponto é bem legal que você está colocando aqui, porque assim, as pessoas, elas... Quando a gente fala aqui que esse processo todo é um processo que é doloroso, que não é fácil, que é difícil, é porque você vai contra todas essas ilusões que estão aí. Então você começa a ver o mundo com um outro olhar. Então, determinadas coisas que você fazia antes, eu digo isso porque comigo também aconteceu. Eu fumava, eu bebia, nada contra, quem quiser fazer, faça. Aqui a gente está colocando a nossa experiência, tá? Então, assim, eu percebi, o meu corpo começou a reagir. Quando eu entrei nesse processo, foi impressionante, assim. Eu entrei em 2006, praticamente um ano depois eu já estava sem comer carne, deixei de fumar, deixei de beber. Então, assim, você cria uma certa autorresponsabilidade também, né? Rafa, deixa eu te fazer a pergunta da Rafa. É o seguinte, Rafa, você já foi enganado por uma consciência de energia baixa, se passando por um ser iluminado? Quem nunca? Qual a sua técnica para desvendar o engano? Adoro. Tá, a Rafa faz umas perguntas sempre muito boas. Sim. Olha, se eu já fui enganado... quem nunca? É a própria resposta da Dilma, quem nunca, né? Mas a grande questão quando, assim, se eu estiver vendo, não estou falando que eu estou vendo o tempo inteiro tudo em todo mundo, isso não existe. Até bom você falar isso. Pode ser que eu veja, faz de conta, eu estou aqui com a Dilma, aqui ao vivo. Aí, de repente, eu vejo as energias... Vou dar um exemplo, tá? Eu vou brincar aqui. Aí eu vejo as energias amarelas dela. E eu sei que aquela frequência está tão forte, porque aquela frequência é a frequência que ela mais fica, da comunicação. Então, o amarelo dela está super forte. Aí eu posso ver uma energia de... na verdade, pode ver um monte de coisa. Um monte de coisa. Você pode ver ela... se ela tiver... Vou dar um exemplo aqui, bem doidinho, tá? Faz de conta que a Dilma está nos dias lá de menstruação. Aí eu vou ver um vermelhinho de menstruação. Aí eu vou ver se ela está com uma magoazinha de alguém que ela brigou na semana, eu vou ver um pouquinho da magoazinha na região dos olhos. Aí, de repente, ela ri. Quando ela ri, eu vou ver a luz da risada, aí fica tudo em luz. Aí, de repente, ela vai falar uma coisa, aquela coisa traz uma dor do passado, aí eu vou ver a energia da tristeza, vai aparecer, pode ser até que eu chore na hora, ou fique triste, se eu tiver também numa empatia ali com ela. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu vou ver e como as coisas vão acontecer, aí, de repente, do nada, eu posso ver a emanação do corpo espiritual dela e ver que ela é um espírito de luz. Entende? Então, assim, se eu estiver vendo as coisas, praticamente muito difícil um espírito conseguir me enganar. Por quê? Porque se ele mentir, eu vou ver a energia da mentira. Se ele quiser poder, essas coisas, eu vou ver a energia do poder. Se ele estiver fazendo uma coisa por fama, eu vou ver a energia de quem está fazendo por fama. Sim, galera, dá para ver essas coisas, essas nuances. Se ele for um espírito trevoso, um espírito negativo, sombrio, escurecido, etc, 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 não importa o nome, eu vou ver. Se eu estiver aberto para ver o corpo espiritual e ver que ele é um corpo... Se ele for um espírito perdido, eu vou ver. Se ele for um espírito, que nem a galera fala, Exu, Pombagira, etc., e tem várias classes, eu vou ver. Porque
isso é energia, é frequência, é um corpo espiritual relativamente do mesmo grupo, e eu conheço esses grupos, então já sei, ó, o que eu estou vendo é um Exu, que eu estou vendo é um espírito perdido. Pode Tem falar, até um ponto em relação a isso, que existem, a gente tende a pensar, as pessoas não procuram se informar direitinho e elas não sabem que são, na verdade, são falanges. Não é só um ser ali, são falanges, né? Então, tipo o que a gente fala muito de egrégora e tudo, então a gente coloca o nome de falange, vamos lá, para ficar mais... Então, assim, isso que tu tá falando é muito interessante, porque as pessoas precisam entender que o babado todo é energia, gente. Não adianta de nada você estar aqui com a carinha toda maquiada, toda linda, sorrindo, coisa mais fofa. Quem tem a sensibilidade, quem tem como conseguir adentrar ela vai perceber. Então, muitas vezes é até triste, assim, você vê a pessoa lá toda sorridente, tudo, você olha assim, e você percebe, sabe, a tristeza profunda que vem. Mas eu vou te falar uma coisa também. Tem muita gente aí, e eu poderia contar 200, 300, 500 histórias sobre isso. Tem pessoas que estão numa semana horrível, brigou com a namorada, o cara tá 3 dias sem tomar banho, tá mal-humorado, tá doente, o cachorro morreu, ou seja, a energia dele... a energia dele tá horrível, horrorosa. E o cara, aí bota que o cara é feio pra porra também. Vão ferrar tudo. E é só que o espírito dele é de luz. E o espírito dele de luz não mudou um pinguinho. Continua com a mesma intensidade luminosa. É a essência da pessoa, né? Por isso que eu sempre digo, quando as pessoas falam muito nessa coisa do espírito ruim, espírito bom, não sei o que, gente, a essência daquela pessoa é luz. Existe luz e sombra, mas a essência dela amor. Né? Mas assim, mas calma, o que eu tô falando é o seguinte: energeticamente, esse cara tá horrível. Sim, eu entendo. Eu compreendi isso. Mas calma. Mas espiritualmente ele é de luz. Sim. Agora, tem pessoas que estão todo com a energia fodida, tudo fodido, e espiritualmente ele é um espírito trevoso. Sim. Sim, mas peraí, aí a gente entra nessa questão. Eu tô falando lá no fundo, entendeu? Eu tô falando na essência. É amor e luz. Entendeu? Eu tô falando nesse sentido assim, mas você tem razão. Mas eu tô falando no sentido ainda espiritual. Sim. Tipo, não lá no fundo, porque no fundo, nem eu e você é eu e você. Eu e você nem tem Diego, nem tem Rafa. Adoro isso. É tudo a mesma coisa. Mas vamos pegar ainda, estamos ainda no plano terreno, espiritual. Então, o que eu quero dizer é que o cara pode ter uma energia horrível, porque assim, teve várias vezes que eu tava andando com amigos, assim, né? Amigas, e aí a gente tava numa calçada, e ali na frente tinha uns amigos nossos vindo. E aí as minhas amigas falavam, Rafa, essa galera ali na frente deve ter bom espírito horrível, né? Aí eu falava, não, mano, eles estão numa fase ruim, estão com uma energia ruim, você deve ter sentido, mas eles são espíritos de luz. Vou além. Quando eu vou muito na Cracolândia, né? Entregar doação. Sim. Em muitas eu ia te pedir para falar nisso. E o que acontece? Tem várias pessoas ali, assim, arrebentadas, usando droga pra caramba, etc., e são espíritos de luz. Às vezes, eles estão só tendo uma experiência, depois dessa experiência, eles vão sair e ajudar outras pessoas a sair de lá. Entende? Mas assim, quando a galera fala assim, na Cracolândia, nesses lugares, é tão denso que os espíritos de luz não conseguem enxergar lá. Que isso? Tá cheio de espírito de luz no inferno e tá cheio de demônio no paraíso. Às vezes você vai num lugar que a galera fala assim, Rafa, vamos lá no meu centro, lá é só galera da luz e não sei o que. Eu chego lá, os 3 primeiros é tudo espírito trevoso. Os 3 primeiros que tá ali na porta te dando oi, os 3 já é espírito trevoso. Entende? A galera acha que, tipo assim, eu entendo, tá, galera? Isso aqui que eu vou falar um pouco. Eu entendo que
em todo lugar tem algum tipo de porteiro, vamos dizer assim, um guardião. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém lá no umbral, pesadão, aquele umbral ferrado, se alguém estiver preso lá, e ela suplicar, por favor, me ajuda, eu não quero estar aqui, eu me arrependo, sei o quê, alguém da luz vai lá, estoura a porra toda, entra lá, arrebenta a grade, tira o cara e volta, não dá nem 10 segundos. Sim. Você entende? Sim. E aí a galera Eu vai falar... eu mesma já fiz alguns resgates fora do corpo, esse é o meu trabalho, né, quando eu tô fora do corpo. Então, assim, teve lugares que eu fui, o pessoal diz assim, mas sempre você tá... Claro, que a gente tá sempre em contato com o amparo, né, não é que você... Mas, assim, o contato que eu digo é um contato energético, um contato mental. Não é que ele tá ali o tempo todinho, ali, agora se você precisar, você chama e ele automaticamente tá ali para dizer assim, vamos lá. Então, eu percebi esse movimento, assim, porque as pessoas, elas tem muitas historinhas que são contadas, sabe? Aquela coisa muito de dourar muito a pílula. Eu tô achando o máximo isso aqui que tu tá falando. Gente, eu vou logo dizer de antemão que a gente vai ter a segunda parte no YouTube, tá? O Rafa. Né, Rafa? Então... Eu juro que você não vai precisar ter tanta paciência comigo, vai ser mais tranquilo. Imagina. Ó, tem uma pergunta aqui da Mena. Como você vive vendo tudo isso nas pessoas? Tipo assim, como é o seu dia a dia com tudo isso, sabe? Com todas essas... Como é que tu faz para conciliar isso aí com o teu dia a dia? Eu respondi, assim, eu respondi bem a pergunta da Ra, porque às vezes eu vou para tantos lugares... Sim, não, deu tranquilo. Deu tranquilo. Tá. É o seguinte, o que faz de diferença no meu dia, primeiramente, como eu tinha 16 anos, eu tô com 42. Já faz, eu sou péssimo de conta, mas faz mais de 25 anos, 25, 26, 27. Então o que acontece? Eu sou de humanas, viu, galera? Não sou de exatas. Não vão cobrar nada, por favor. Né? Então o que acontece? Eu tô acostumado, mas o que muda no dia a dia é muita informação. É muita informação. Você está vivendo tanto o plano físico quanto o plano energético, e se eu abrir no espiritual, aí eu vou ver o plano espiritual também, aí fica 3 mundos. Você está vivendo 3 coisas. Você está tendo informação de um amigo vindo te visitar. Você tem a informação energética de como esse amigo tá em vários níveis, e até na conversa que você tem com ele, se ele fica feliz com a conversa, se ele fica chateado, se ele fica ciumento. Você vai tendo todas essas informações e isso vai mexendo com você. E aí se eu abrir para o espiritual, aí eu tenho informação de espiritualmente. Que informação espiritual, o que está acontecendo espiritualmente nessa conversa, por que essa conversa está acontecendo, qual que é o teor dessa conversa a nível espiritual. Esse amigo não veio visitar eu, na verdade, espiritualmente ele está ali porque uma informação tem que ser passada para ele. Então, assim, quando você chega em camadas que esquece, você não está mais conversando com um amigo, você está conversando e tendo outras informações. E outra coisa, respondendo um pouquinho mais profundamente, às vezes você vê o espírito desse amigo e ele não é um amigo. Entende? Você acha que ele é um amigo, só que na verdade ele está ali no fundo para te prejudicar. E só que aí você não percebe, só quando você vê o corpo espiritual e as intenções energéticas, etc. Tem várias coisas. Ou você pode ter também a questão da sensibilidade energética, né? Você pode sentir. Aí vem a questão da intuição e tudo. Por isso que é tão importante você se conhecer, né? Até porque eles podem... Assim, energia é realmente uma coisa muito difícil deles manipular. É muito difícil, porque a energia tem intenção. Se ele tem uma intenção... Aqui, misericórdia. Foi ela que fez a pergunta. Que nem... e às vezes, aquela pessoa que você acha que era um inimigo, que não gostava de você, é um espírito de luz que está te ajudando. Só que está te ajudando de uma forma que você não está entendendo, aí você fica com raiva.
Quando eu não estou aberto e não estou vendo as coisas, eu às vezes posso ser enganado, eu posso me enganar de alguma forma, mas quando eu estou vendo, aí a coisa é bem clara. Eu morei com indianos e teve um indiano lá que ele ficava pegando no meu pé, pegando no meu pé, pegando no meu pé, pegando no meu pé. E aí eu pensava, cara, esse cara não gostou de mim, ele quer, né, me prejudicar, alguma coisa assim. E aqueles dias lá, como eram os primeiros dias de trabalho, eu estava só focado no trabalho, eu não estava muito aberto, né? Depois fiquei bem aberto, eu comecei a ver um monte de coisa, enfim. Mas os primeiros dias eu fiquei mais focado em ficar mais terreno mesmo, sabe? Sair um pouco dessa frequência e fazer o que eu tinha que fazer terrenamente. Só que aí, quando eu já estava mais estabilizado, e falei, agora eu vou começar a ver as coisas aqui, né? Era um navio que eu trabalhava, né? Aí eu comecei a ver o corpo espiritual e teve um dia que eu vi ele, na verdade, cara, ele que parecia ser o cara mais chato comigo, era o cara que, na verdade, estava mais me ajudando. Ele era o cara que estava mais... né? ele estava mais fazendo eu crescer e me ajudando, e ele era um espírito super bondoso de luz. Sempre lembrando uma coisa, tá, galera? O espírito é de luz porque a consciência da pessoa é tão luminosa, digamos assim, que faz brilhar o corpo espiritual. E aí você vê como um corpo de luz, porque a consciência está fazendo aquilo ficar iluminado. E tem vários tipos de luz. E aí eu já vou entrar daqui a pouquinho no assunto que, assim, por exemplo, tem pessoas que são luz guia. São aquelas pessoas, que nem a Pri falou aqui, né? Tem várias pessoas de cura da Cracolândia. Sim. Tem espíritos que são tão de luz que eles entram na Cracolândia, eles são tão de luz que eles viram um farol. Eles viram um farol. Aí o que acontece? Eles conseguem passar por lá e conseguem, de uma forma tranquila, retirar as pessoas de lá, porque ele é um farol. E ele é tão forte na luz que até as trevas respeitam. Não, esse aqui Sim. pode passar e, se ele quiser resgatar alguém, até... Por quê? Porque às vezes é um cara que já viveu a Cracolândia, conhece o processo, conhece os espíritos, se entende? E outra coisa, uma coisa legal também, de se falar, e responde também a pergunta que fizeram. Quando eu vou na Cracolândia e estou aberto no espiritual, chakra coronário aqui, ali para mim é o mundo espiritual. Igual um umbral no astral, é a mesma coisa. Sim, não tem diferença. Sim, na verdade, para mim, assim, eu vejo que não tem diferença, entende? Só muda de estado, do físico para um outro tipo de estado, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Só que assim, por exemplo, eu já fiz resgate na Cracolândia, que quando eu terminei de fazer o resgate, e eu falo assim, uma Cracolândia que é tão pesada que nem luz tem na rua, tá? Você mal consegue ver a sua própria mão, tá? Aí tem um monte de gente lá, fumando crack, nas cabaninhas, etc. Pra caramba, tá? Você não consegue ver um palmo à frente da tua mão. Aí eu já cheguei a fazer um resgate lá, isso eu tô falando do mundo terreno, tá, galera? Todo mundo terreno fazendo isso, só que eu estava aberto e vendo o corpo espiritual da galera. E aí, quando eu fiz o resgate e saí de lá, eu olhei para trás, um espírito de luz, ou seja, um cara que está usando crack lá dentro, mas era um espírito de luz, ele olhou para mim, até cuidar para não chorar aqui, ele olhou para mim, e eu vi o corpo espiritual de luz dele, e aí ele mandou uma informação, que é só um pacote de luz que manda, e você, que é como se falasse não, né, falou assim, obrigado por você ter conseguido tirar essa pessoa daqui. Porque, tipo assim, tem espíritos que estão na Cracolândia, é como se eles estivessem lá, eles são de luz, e eles passam informações espiritualmente para outras pessoas. É como se fossem infiltrados. Exato. Né? Os infiltrados. Exatamente, Didi, você pegou bem. E aí, de alguma forma, a comunicação espiritual acontece, aí você tem um insight, tem que passar lá, tem que não sei o quê. Você faz um resgate, quando você está saindo, você olha pro cara, e o cara tá todo em corpo espiritual de luz, imagina que tá tudo escuro, e você vê um espírito de luz perfeito ali. Sim. É lindo, porque... E aí ele te olha, mas isso eu tô no terreno, tá, galera? É que eu tô vendo isso assim, porque eu tô aberto do coronário, na clarividência do coronário. Eu consigo e aí ele passa ver na minha tela mental. Vem na minha tela mental a imagem. É bem legal. Então, aí ele agradece como se falasse, valeu, mano, você conseguiu captar a mensagem, você entrou, fez o resgate, tudo perfeito. Aí quando eu olho...
e vejo isso e você chora na hora, né? Tipo, só de falar nisso eu já Claro. choro. Não, Mas assim, tranquilo. Aqui também é emoção. uma coisa interessante é que, assim, obviamente, sempre tem a galera que guarda esses lugares e que quer que essas pessoas fiquem usando crack, quer que elas fiquem aí se fudendo, né? Porque tá dando dinheiro para eles, etc. Então, tipo assim, tem que ser rápido. Você entra, faz o que você tem que fazer, de preferência, sem ser notado, e dá o fora. Ei, é rápido. Não é tipo... Porque assim, se eles notam que você tá lá e que você tá fazendo algo pra luz, aí eles começam a vir, juntar muita gente, eles começam a vir muitos. E aí você pode se ferrar, tanto no umbral, tanto aqui terrenamente, aqui você pode tomar facada e lá no umbral eles podem te dar uma surra. Sim. Só que deixar uma coisa bem... deixar uma coisa também bem clara. Lembrei da minha surra. Deixar uma coisa... Aí a Diva conta até a história dela, mas assim, deixar uma coisa bem clara. Muita gente fala assim, Rafa, eu fui no umbral semana passada, fiz um resgate, Rafa, fui no umbral outro dia, não sei o quê. Eu não vejo ninguém ir nos umbral aqui do terreno. É muito louco, todo mundo está indo no umbral, mas eu não vejo uma pessoa no terreno indo lá para fazer resgate ou entregar coisa, entregar comida, doação. Aí você pensa, caramba, a galera vai... Legal. Pode falar, Di. Tem uma turma bem legal, que é a turma da doutora Mônica de Medeiros e da Margarete Dáquila, que elas fazem um trabalho belíssimo em São Paulo, assim como aquele padre também, padre Júlio Lancelot. Eu sou fãzona desse pessoal. Você sabia que eu já fiz trabalho com o Lancelot de doação? Depois eu quero que você fale um pouquinho, porque a gente já está encerrando o nosso tempo. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente da sua ONG. E tem aqui tem até um comentário aqui da Encontrarte Terapias. Ela colocou aqui, isso é verdade. Tem gente que tem gatilho e no fundo é todo aprendizado. Sim, são os nossos mestres, os que nos desafiam. Você conhece a Ju, Di? Não. Acho que não. A Ju, ela trabalha com Theta Healing, ela é do universo dos anjos, e a Ju é um anjinho mesmo. A Ju é um anjinho vem contar comigo pra gente bater um papo, quem sabe? Então, eu vou te passar, porque ela tem, assim, sabe aquelas pessoas que falam da coisa... Mas ela tem a intenção boa, tem o coração, tem empatia, tem o lance da cura, pensa nos outros, quer ajudar. Ou seja, a Ju é um anjinho falando de anjinho. Entende? Sim. Então, Rafa, fala... desculpa, pode falar. Então, da ONG é o seguinte, eu tenho uma ONG faz 15 anos, tá? É uma ONG não oficial, tá, galera? Mas eu chamo de ONG, tá? Hoje em dia não é nem ONG, o nome é OSCs, então eu posso chamar de ONG, enfim. Então é uma ONG de doação de roupa, de eletrodoméstico, de brinquedos, de alimentos, de móveis menorzinhos, que eu tô sem carro agora, assim, para pegar coisas maiores. Bom, e essa ONG eu levo doações para todo lugar que vocês imaginam, em São Paulo e no ABC. Viadutos, cracolândias, favelas, comunidades, que é a mesma coisa, só muda o nome, mas enfim. Para galera de rua, para travestis, para tudo que você imaginar, para pessoas de ferro velho, pessoas que estão embaixo de viaduto. E assim, a minha galera é uma galera que super doa. A minha galera é muito forte na doação, me ajuda há 15 anos, é a nossa ONG, na verdade. Beijo até para todo mundo que sempre está me doando. E assim, além de, às vezes, resgates de bichos, tá? Acontece, tá? Então, o que acontece? E é uma ONG que começou em 2008 e começou com uma pessoa chamada Tio Milton. Também, né? A minha ideia, aí tinha uma galerinha e tinha o Tio Milton. O Tio Milton era um espírito de luz guia. Ele foi uma das primeiras vezes que eu vi um espírito de luz guia, foi ele. Ele era um espírito de luz guia. A luz é tão forte que e ele é aqueles caras que entrava dos lugares e
conseguia tirar as pessoas de forma tranquila e natural. As pessoas queriam sair quando viam ele, assim, queriam seguir ele, o exemplo dele, etc. O tio Milton, O magnetismo, né? Essas pessoas são magnéticas. eles são faróis. Se você vê a luz dele e você sabe, essa é a luz de um farol, de um cara que é um corpo espiritual de luz, mas de tirar as pessoas das trevas. Tem, a própria luz do corpo espiritual já indica que tipo de espírito que essa pessoa é, tá? E por que eu tô falando isso? Porque assim, o tio Milton, ele era o Majestade do filme Carandiru. Se vocês assistirem o filme Carandiru, o personagem Majestade é o tio Milton. E ele foi meu, assim, ele foi meu melhor amigo durante anos e anos e anos, milhões de rolês com ele, entregas de doações em outras cidades, em outros lugares, assim, foi uma história linda, assim. E o tio Milton, ele veio a falecer ontem, né? E eu considero ele um dos fundadores aí da minha ONG, por isso até que eu tô com uma rosa branca aqui hoje, né? Eu fiquei sabendo hoje, né? E aí, eu achei até coincidência, porque eu tinha falado para você que pela primeira vez eu ia falar da minha ONG, né? Foi, sim. E eu exatamente. Senti que ia ser algo muito lindo. Eu tava aqui desde o início da live. Rafa, fala da ONG. Exatamente, e você que ainda lembrou, assim, também da ONG. E, por coincidência, ele que foi um dos fundadores da ONG ali que comigo. Não existe, né? E uma coisa interessante, eu acordei, e aí eu saí de casa ali, no portãozinho, a primeira coisa que eu vi hoje foi uma borboleta branca. Eu nunca tinha visto uma borboleta branca em toda a minha vida. Eu nunca vi uma borboleta branca, eu já vi um monte de borboleta. E aí eu senti que Aí eu senti que ele estava bem. Sim, sim. Mas desde a hora que você falou, foi isso que eu senti também. Imagina, não tem que pedir desculpa, não. E assim, as pessoas, elas têm essa tendência, assim, de quando a gente fala da morte e tudo, eu sei que não é fácil, né? A gente sente falta, né? Não vai poder abraçar, não vai poder ter esse contato. Mas essa é a vantagem da gente começar a compreender todo esse outro lado também, que a gente sabe que é só uma separação momentânea, que nem tá separado, né? Tá pertinho, tá... Isso é que é legal. E uma coisa legal que eu aprendi com o tio é que ele dedicou toda a vida dele para ajudar as pessoas pobres, né? Então, assim, isso não é uma crítica, tá? Eu sei que a gente tem que cuidar da gente, que a gente tem que fazer as coisas pra gente. Se a gente não estiver bem, é difícil fazer qualquer coisa. Mas, assim, o tio Milton e eu, a gente tinha essa pegada de, tipo assim, mano, espiritualidade é fazer pro outro. É ajudar o pobre, é ajudar quem não tem condições. É fazer algum tipo de consulta gratuita para quem tá precisando e não tem condição de pagar. É você pensar no outro. Hoje em dia a espiritualidade está muito eu. Isso faz alguns anos, tá? E assim, a galera que eu andava, inclusive o tio Milton, assim, e o tio Milton é super amado por todo mundo, era uma galera voltada sempre, tipo, mano, pra gente espiritualidade sempre foi fazer pelo outro, ajudar o outro. Espiritualidade na prática, né, Rafa? Literalmente, né? Espiritualidade na prática. Exatamente. E o tio Milton... É por isso, assim, toda criança, adolescente, todo mundo amava ele. E ele estava sempre com aquele sorriso. E só uma coisa interessante, porque, assim, quando a primeira vez que eu vi o tio Milton, o corpo espiritual do tio Milton, tá? Que era todo de luz, era a coisa mais linda do mundo. Porque, como eu sempre falo, né, e a Pri está aqui ouvindo, eu já falei também no Bosque Sagrado. O pessoal está abraçando você aqui. Meu Deus. Calma, senão eu choro de novo. Então, assim... Eu vou botar tu e Augusto junto. Eu e Augusto é muito chorão, né? Mas o que acontece? Então, assim, quando eu vi o corpo espiritual do tio a primeira vez, foi uma das visões mais lindas que eu tive da minha vida. Porque quando você é um espírito de luz, você é tão perfeito, não tem
sombras, não tem defeitos. É você na sua versão mais perfeita. É lindo de ver, entende? Então, e até a molecada que ajudava eu na época, era todos os moleques de adolescente, assim, né? Ajudava a ONG e tudo. E aí eu vi o corpo espiritual deles, assim, mas o tio Milton era um negócio, assim, impressionante, assim, sabe? Sabe quando você vê Star Wars, que tem os espíritos da força? Que aparece lá o fantasma da força. Então, imagina aquilo, mas milhões de vezes eu tive a honra mais lindo. eu tive a honra de ter uma possibilidade dessa, assim, e é algo que, cara, só a pessoa experienciando mesmo, para conseguir entender. Não tem palavras, não, que a gente consegue. Não dá para repassar, né, em palavras. E sempre lembrando de ver espírito é abertura de chakra coronário. Tá? E aí você tem informações, etc. Em relação a ser enganado, só para também concluir essa ideia, eu sei que o tempo já está acabando, o que as trevas tentam fazer é exatamente isso. O tempo inteiro, toda hora, a cada segundo, te enganar, fazer você mentir, fazer você falar besteira, fazer você ir pro desserviço, fazer você virar um esquizoterista, fazer você errar, fazer você se provar. Ai, prova que você faz isso. Então as trevas adoram isso, que você fique provando que você faz isso. É o tempo inteiro. Então, assim, mesmo eu vendo energias espiritual, né, todo mundo está suscetível a ser enganado, porque é o que eles ficam fazendo o tempo inteiro. É o tempo inteiro, eles estão tentando te pegar. Eles vão tentar pegar você justamente no dia que você não está vendo. Não é quando eu estou vendo que eles tentam prejudicar. É aquele dia que eu não estou vendo direito, tá tranquilinho, estou num dia normalzinho, que eles vai e tentam pegar, entendeu? Então, assim, obviamente, uma coisa que eu ia falar, assim, para fechar, é que eu uso para minha proteção também. Justamente para ver quem está com energia positiva em relação a mim, quem está com energia trevosa, quem é amigo mesmo, quem não é. Então, isso eu uso para me proteger, isso eu confesso. Mas, cara, a corrente sempre estoura no lado mais fraco. Naquele dia que você estiver irritado, é ali que eles vão fazer você explodir. Você tá cutucando a aço com cutucando a aço com maracu. Exatamente. Aquele dia que você está triste, é aquele dia que eles vão pegar para te derrubar. Aquele dia que você está fragilizado, é aquele dia que eles vão pegar para te quebrar. Sim. É assim, mano. Então, não é o dia que eu tô vendo. O dia que eu tô vendo, sabe o que eles fazem? Eles olham para mim e ficam só no, como chama? Só daquela ideia, você tá me vendo? Você tá me vendo? O que você tá fazendo aqui? Sabe? Energeticamente, né? Eles passam. O que você tá fazendo aqui? O que você tá me vendo? A gente não quer você aqui, não. Então fica só nisso, mas aí eu já sei quem é quem. Não já tô chega, sabendo. né? Já tô sabendo. Infelizmente, o nosso tempo realmente está acabando. Antes que o Instagram corte aqui nossa live de vez, deixa teu contato pro pessoal e a gente já marca a nossa live. Gente, eu já vou colocar o post já esses dias, assim que o Rafa tiver um tempinho para a gente fazer a segunda parte lá no canal do YouTube. Rafa, gratidão por você ter disponibilizado do teu tempo aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado por vocês que estiveram aqui. Tati, eu vou cortar assim esse pedacinho, deixar comigo. E, Rafinha, um cheiro bem grande. E aproveita, fale aí, deixa os contatos para o pessoal. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Até pela questão da ONG também, para te ajudar. Como é que funciona? Bom, a ONG é do.lodo.ao.lotus, do lodo ao lotus. E o meu canal é o Nos Vemos, Rafael Ramos. Estou pondo umas coisas lá, tá acontecendo no YouTube. E no Instagram é rafaelramos.terceiro-olho. Agradecer a Pri, agradecer a Ju, a Tati, a Rá, todo mundo que entrou. Tinha um menino aqui também que eu tinha visto. A Mena Teve bastante pessoas, a Mena também.
O Wash, eu já chamo de Wash também. O tenor, Davi, um amigão meu, canta muito. A Gabi, que entrou aqui também. Muito obrigado. E super obrigado eu acho que Imagina! passou super rápido. Tava, por mim, nossa, já ia lá umas 3 horas aqui. Tem nada não, fica com gostinho de quero mais para a segunda parte. E gente, obrigado, não esquece que essa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Um cheiro grande, muito obrigada, gente, gratidão mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.